Vamos abrir nossas Bíblias. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4. Hebreus é Novo Testamento. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. Então, Hebreus 4, verso 14. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Amém? Vou ler novamente. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, ó Pai, eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra, te agradeço, peço que o Senhor fale conosco através dela, conforme o teu querer, Senhor, segundo o teu Espírito Santo. Eu te peço, eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vemos aqui o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu a carta de Hebreus, né? Se foi o apóstolo Paulo, se foram uns dos apóstolos, talvez até mesmo Barnabé, mas o fato é que o autor ele tinha uma proximidade com os outros apóstolos, com a doutrina dos apóstolos, né? E ele tinha um conhecimento bíblico, ou seja, do Antigo Testamento muito grande, né? E aqui ele coloca justamente Jesus como sendo este sumo sacerdote, esse sumo sacerdote eterno, né? Jesus, o Filho de Deus, é o grande sumo sacerdote que adentrou aos céus. E aqui o que ele fala para a gente, né? Ele estava falando para o autor, para os seus ouvintes, crentes em Cristo Jesus, certamente judeus, que foram alcançados pela fé em Cristo Jesus, e ele vai dizer: conservemos firmes a nossa confissão. Amém? É tempo de ficarmos firmes e conservar firmes a nossa confissão. Amém? Os tempos são difíceis. E mesmo no âmbito evangélico, se a gente pode dizer, várias coisas, há vários desdobramentos aí, em termos de interpretações bíblicas, né, que são muitas vezes divergentes ao texto bíblico, e a gente tem visto aí hoje. Então, eu chamo a atenção dos irmãos para que nós servemos firmes, você conserve firme a sua confissão em Cristo Jesus. Amém? Jesus é, sim, o nosso sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que levava
as ofertas do povo diante de Deus, ele se colocava na presença de Deus para interceder diante de Deus para com todo o povo. Então, ele oferecia os holocaustos, as ofertas para perdão do pecado do povo, inclusive, né? Ou de uma determinada pessoa, enfim. O sumo sacerdote oferecia então essas ofertas diante de Deus, e principalmente a oferta do pecado de todo o povo, para interceder diante de Deus diante de Deus para com o povo. Só que o autor de Hebreus, ele vai destacar que todos os sacerdotes, né, os sumos sacerdotes, enfim, terrenos, eles tiveram falhas. Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote por excelência, além dele ser aquele que faz com que o homem a mulher, a pessoa, ela tenha a comunhão com Deus, ou ele faz o religamento da pessoa para com Deus, ele não teve falhas diante de Deus. Não somente isso, mas ele mesmo é o próprio sacrifício. Então, em Jesus, a gente reúne três figuras aqui do Antigo Testamento que são colocadas no livro de Hebreus, como, por exemplo, do profeta, né? Embora Moisés seja um grande legislador, ele é considerado pelo povo judeu como profeta, né? O profeta Moisés. Então, o livro de Hebreus trata justamente colocando que Jesus, ele está além de Moisés, ele é acima de Moisés, né? Então Jesus, ele é apresentado também como um profeta, ele vem trazendo a mensagem do reino de Deus, amém? Mas não para por aí. Quando Jesus vem, ele se apresenta como um profeta, né? Ou um mensageiro, na verdade ele é o Messias, profeta no sentido de anunciar, aquele que anuncia, aquele que profetiza, né? Mas também ele vem com a ordem, na ordem nós vimos lá, na ordem de Melquisedeque, né? Como um sumo sacerdote, ou seja, como um sumo sacerdote que está intimamente ligado com Deus. E por isso ele tem toda a capacidade de fazer com que as pessoas, elas se encontrem novamente com Deus. O que era impossível no Antigo Testamento. O que não era possível. E hoje? É possível? Então, sem Jesus não é possível. Sem Jesus não é possível ter esse contato direto com Deus. E Jesus, ele é o próprio sacrifício. Como diz lá em João, quando João vê Jesus para ser batizado, ele vai dizer para os seus discípulos: vejam, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus vai dar a sua própria vida e o seu sangue vai ser derramado. E o livro de Hebreus vai estar falando sobre isso, que portanto já não mais será necessário, já não é mais necessário o sangue de bodes, o sangue de carneiros, o sangue de touros. Não, porque o sangue de Jesus, ele de uma vez por todas remiu o pecado do mundo, daqueles então basta. E como é que então Jesus remiu o pecado do mundo? Aí alguém pode dizer assim: então todo mundo está remido. Não, daqueles que creem nele, amém? Por isso que ele vai falar de fé aqui. O livro de Hebreus trata muito sobre a fé, e a nossa fé deve ser em Cristo Jesus como o nosso sumo sacerdote, amém? Esse que está ao lado de Deus. Nós lemos aqui no verso 4, ele subiu, né? Nós lemos aqui que ele então
tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus subiu aos céus, amém? Conservemos firmes a nossa confissão, amém? Estamos neste mundo e precisamos todos os dias nos lembrarmos disso, amém? Lembrarmos da nossa confissão. São tantas coisas, né, que nós lembramos neste mundo, das coisas deste mundo, que queremos neste mundo, e nós muitas vezes que nos esquecemos de Jesus. Nos esquecemos que podemos partir deste mundo num piscar de olhos, não é verdade? Ou seja, por mais que, como seres humanos, frágeis que somos, há aquele que é poderoso, no qual então Deus enviou a este mundo, que ocupa estas funções, né? Daquele que profetizou o reino, nos trouxe o reino, a possibilidade do reino de Deus nessa terra. Na sua totalidade? Não, não é na sua totalidade. Na sua plenitude, não. Sua plenitude será na glória. Mas podemos então desfrutar do reino de Deus, amém? Podemos desfrutar das coisas de Deus, estamos na presença do Senhor, estamos ouvindo a palavra dEle, temos então a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? Podemos então ser participantes da glória de Deus, não fica por aí, só Ele intercede por nós diante do Pai, Ele é o sumo sacerdote por excelência, e Ele mesmo fez o sacrifício. Então, aceitar o sacrifício de Cristo Jesus e a cada dia confirmá-lo em nossas vidas, sim, é o que vai nos manter firme, o que vai te manter firme, até você estar diante do Pai. Amém? O autor de Hebreus está dizendo isso aí porque muitos estavam abandonando a fé. Hoje em dia, muitos têm abandonado a fé, ou têm transmutado a fé. A fé tem se tornado aí muitas coisas. Você pode ter fé naquilo que você quiser, né? Na verdade, o homem, por mais que ela diga que ela não tem fé em nada, não tem nenhuma religião, ela acredita em alguma coisa. Somente os bichinhos, os animaizinhos é que não professam nenhum tipo de fé. Mas o ser humano não. O ser humano é diferente dos animais porque ele tem uma fé. E se alguém disser, não, mas eu não acredito, eu não tenho nenhuma religião, certamente ele acredita em algo. Nele mesmo, em alguma filosofia humana, etc, etc. Mas ninguém deixa de ter fé, de acreditar em algo. Mas o autor de Hebreus está colocando aqui para os cristãos, olhe, lembre-se, vocês devem confirmar a sua fé, e a sua fé está neste sumo sacerdote, amém? Que não é um sacerdote humano. Então devemos, eu faço a pergunta, né? Em quem você tem colocado a sua fé? Às vezes, a fé é colocada em homens e que, infelizmente, decepcionam, não é? Então, querer acreditar em alguma coisa nos homens é bom, mas a sua fé total não pode ser colocada desta forma. A sua fé como fé naquele que é todo-poderoso, que tem realmente de fato o poder para fazer, está e deve ser e deve continuar em Cristo Jesus. Amém? É isso que o autor de Hebreus está colocando. Ele não permaneceu neste mundo
como queriam que ele fizesse. Ele transpôs as barreiras e venceu, inclusive ele coloca no livro, né, quem leu aqui durante a semana, venceu as barreiras das provações deste mundo. Ou seja, tentaram colocar Jesus no poder, mas Jesus recusou, porque ele disse: o meu poder não está neste mundo, meu poder é para além deste mundo. O poder neste mundo é passageiro. Vários homens de poder estiveram na história e reinaram em determinado momento da história, mas o poder de Jesus e em Jesus é eterno. Amém? Transcende as épocas, transcende os séculos. Amém? Por isso, né, Jesus é o sumo sacerdote por excelência, e você deve confirmar a cada dia nele a sua confissão de fé, porque ele é o resplendor da glória de Deus. Amém? Diz o verso 1 ao 3 do capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Olha só, aqui ele cita, né, as várias maneiras que foram faladas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Amém? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? É este o Jesus que você crê? É este o Jesus que está acima? O livro de Hebreus, ele fala sobre os anjos, porque quando ele fala de Moisés, ele fala dos anjos, há a crença de que, pelos judeus, de que Moisés teria sido ali amparado pelos anjos, né, quando estava no monte. E o livro de Hebreus vai dizer que Jesus, ele é maior do que os anjos, portanto maior do que Moisés. Ele é o resplendor da glória de Deus, ou seja, ele reflete a glória de Deus. João, o evangelista, vai dizer que João, que esteve com Jesus, ele diz no relato do seu evangelho: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, como a glória do único Filho do Pai, do único Filho de Deus. Jesus tem todo o poder. Amém? Não é Maria, não é José, não é Barnabé, não é Paulo, não é Silas, não é Pedro. É Jesus. Amém? É Ele. Ele é o Filho e Ele é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Amém? Então, você como crente no Senhor, a cada dia deve colocar a sua lente para a lente espiritual, para ver e focalizar Jesus. Amém? Eu fiz um exame de vista semanas atrás, mais ou menos quase 10 dias, eu vou ter que voltar na oculista, e quem usa óculos sabe o que eu estou dizendo, como é agoniante a gente sentado naquela cadeira, e aí o oculista ou a oculista, né, vai mudando as lentes para você ver, e vai dizendo assim, fica melhor assim ou fica melhor assim? Assim ou assim? E aí é confuso, né?
muitas vezes, para a gente distinguir qual que é o melhor. Mas chega um momento, então, que você consegue ver mais nítido. As letrinhas que estão lá no fundo, pequenininhas. E aí você vê, opa, é assim. Você deve se ajustar a sua lente espiritual, para ver Jesus com nitidez. Amém? Tem muita visão de Jesus aí que está desfocada, que está embaçada. Visão espiritual de Jesus, por erros da palavra de Deus, erros na sua palavra, que é pregado, tem sido pregado aí, e que desfocam o resplendor da glória de Deus. Mas você deve então buscar a Jesus e se focar nele, amém? A cada dia. Pedindo para ele ajuda pelo seu Espírito Santo, amém? Para que você veja com mais nitidez a Jesus e a ele na sua vida também, amém? Os discípulos andavam desse jeito. É assim que devemos andar também. Senhor, me dá nitidez para eu ver, me dá nitidez nas decisões, me dá nitidez no meu andar. Então, com os olhos em Jesus, e é isso que o autor de Hebreus está colocando, nesse Jesus que sim, que veio e trouxe a palavra de Deus poderosa ali, que intermediou, e é o único que faz a intermediação como sumo sacerdote entre Deus e o ser humano, e que ele mesmo foi o sacrifício, foi o único, e é o único Filho de Deus, amém? Ele que está na sua vida como crente, amém? Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, amém? Por isso a palavra do Senhor Jesus tem poder. Não perca este foco. Jesus é o resplendor da glória de Deus. E como então você vai estar confirmando esse sumo sacerdote na tua vida a cada dia? Este que é o resplendor da glória de Deus. Você precisa, e o autor de Hebreus coloca aqui muito bem, você precisa ter maturidade espiritual, buscar uma maturidade espiritual, amém? Assim como quando somos crianças, nós, ao crescermos, estamos entendendo as coisas do mundo, não é verdade? Como é o funcionamento deste mundo, que há a maldade, a bondade, mas a maldade, distinguindo várias coisas. Então há um amadurecimento. Mas e nas coisas espirituais? Você consegue ter essa maturidade? Você consegue ver? Ele diz aqui, Hebreus 5, 13 e 14, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para o discernimento, tanto o bem quanto o mal. Amém? Olha só, ele fala aqui de experiência no ensino da justiça, e o ensino da justiça é o ensino da palavra do Senhor. Amém? Por isso, nós aqui temos, assim, por hábito, eu posso até dizer, estamos lendo a palavra do Senhor. Amém? Tendo estudos, tendo leituras, porque ela traz o ensino da justiça. E da justiça, que justiça que é essa? Da lei de Deus, do ensinamento de Deus, do ensinamento de Jesus. Amém? E aí, se ficarmos
somente em rudimentos, né, de alimentos de leite, e aqui no sentido espiritual, nós vamos nos desenvolver. O que é isso? Né? Somente querendo que Deus faça isso, faça aquilo, ou numa demanda, como uma criança fica, para o pai, para a mãe, né? A criança demanda ao pai isso, demanda ao pai aquilo, né? Só que a criança tem entendimento das lutas que o pai ou a mãe tem para sustentá-la, inclusive? Tem? Não. Quando a gente é criança, muitas vezes não tem. A criança não tem esse entendimento. Mas quando ela começa a crescer, ela começa a amadurecer e entender essas dificuldades. Então, é justamente isso. Quando você passa a entender a palavra de Deus, as questões que envolvem o servir a Deus ou o permanecer em Deus, o que envolvia lá os discípulos, os apóstolos, o próprio Jesus, o que ele sofreu, por que ele sofreu, por que ele morreu. Qual é a vontade do Pai? Amém? Você passa a compreender e ter um amadurecimento espiritual. O que de fato Deus se preocupa? Será que Deus se preocupa só comigo? Então aqueles que entendem que Deus está preocupado, Deus veio a este mundo para servi-lo, para servi-la. Só ele e ela tem que receber tudo de Deus. Crianças espiritualmente falando. E que quando não recebem, entre aspas, aquilo que querem, tanto de Deus, como uma criança, choram, lamentam e etc, etc. Aquele que é maduro espiritualmente, entende as coisas espirituais, entende o mundo que está passando, entende o que esta recusa do Evangelho, esta recusa da palavra de Deus, que hoje acontece no mundo, recusa da palavra mesmo. Porque não amadureceram, e estão repetindo isso para aqueles que desconhecem, mais ainda. Então, são crianças gerando crianças, no sentido espiritual. E por isso que o Evangelho acaba ficando fraco. Por isso que a igreja acaba enfraquecendo. Mas você na tua vida, amém? Fique firme no Senhor. E peça ao Senhor que te dê capacidade para que você coma alimento sólido espiritual. Para que você, mesmo passando por dificuldades, você compreenda que este Senhor te ama. E que essa situação no qual você está vivendo não é para o teu fim. Amém? Deus está vendo você. Amém? Permaneça na fé nele. Se alegre nele. Este alimento sólido do qual o autor de Hebreus fala aqui, que é para os adultos espirituais, é pelo exercício constante, é o exercício da fé constante, amém? Você tem se exercitado na fé, ou seja, perseverar. Aquilo que ele vai dizer lá no verso 4, é confirme a cada dia, estejam firmes, amém? É a cada dia. Jesus não engana ninguém, né? Não enganou ninguém. Ele trouxe a salvação, trouxe a paz, amém? Trouxe vida com abundância nele, abundância espiritual para você suportar as dificuldades neste mundo, amém? Para você ter alegrias também. Não é para viver num mar de rosa. Ninguém vive num mar de rosas, irmãos. Ninguém.
Nem com Jesus, nem sem Jesus. Ninguém vive. E aí, o que acontece? Mas o Senhor te dá capacidade. Amém? Para que você seja fortalecido nele. Mas isso é preciso que haja um exercício constante. Um exercício na constância da fé. Um exercício em se alimentar da palavra da justiça, do ensino da justiça. Amém? Um exercício constante de estar na presença do Senhor. Amém? E aí ele vai dizer que aquele que então está em exercício constante, ele torna-se apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Jesus é amor, Deus é amor. Amém? Bem, quando Jesus estava nessa terra, ele então pregando a sua palavra, ou curando, no sábado, por exemplo, né? Haviam aqueles homens que tinham interesses religiosos, da mesma religião de Jesus, mas que tinham interesses. E Jesus dizia assim, olha, o coração de vocês é mau. Eu sei que é mau. Então, Jesus, olha o amadurecimento. Jesus tinha, sabia. Sabia discernir. Ele dá essa capacidade para você. Amém? Então, lembre-se que você precisa a cada dia amadurecer em Cristo Jesus. Isso não acaba. Né? Ah, mas eu tenho 50 anos de igreja. Não conta. Porque é uma constante até estarmos com o Senhor. E nunca seremos totalmente plenos, sabedores de tudo. Não, nunca. Mas teremos sim a maturidade? Amém? Teremos. Você terá maturidade? Sim. A cada dia o Senhor proporciona, mas precisa haver um exercício. É o exercício constante. Amém? É o exercício constante da fé. Permanecer na palavra. Permanecer crendo que Jesus é sim o sumo sacerdote por excelência. Amém? Crendo na sua igreja. Amém? Deus vai tornar você apto para ter discernimento para a tua vida. Amém? A cada dia. Então, temos o desafio de viver pela fé em Jesus. Esse é o desafio do crente. Amém? Este é o desafio do crente. O crente não é aquele que fala assim, então agora aceitei Jesus como Senhor e Salvador, estou salvo, beleza, vou fazer aí o que eu achar que está legal e está tudo bem. Eu tenho a salvação, alcancei mais uma coisa, né? Baixei mais um aplicativo, agora é o aplicativo Jesus na minha vida. Não é assim. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não traz isso. Mas tem muita gente aí pensando que é isso. Né? E que se não der, eu jogo ele fora. Aplicativo, não é assim que a gente faz? Né? Usou o aplicativo e joga fora. Jesus não funciona assim. O crente tem um desafio. Aquele que é crente mesmo, é o desafio de viver a fé e viver pela fé em Jesus Cristo. Amém. Ele diz aqui, Hebreus 10, 37 e 39, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. Então ele fala da volta de Jesus, não sabemos quando é, mas o fato é que se Jesus não voltar, você vai para ele. Um dia você vai, não é verdade? Você vai partir. Eu vou partir, nós vamos partir nesse mundo.
Não sabemos quando. Fiquei 21 dias internado no hospital. Poderia ter sido naquele momento lá, porque foi uma diverticulite grave. Isso acontece e pessoas acabam aí partindo. Não sabemos. Mas o fato é de que se está no Senhor a cada dia, se você partir ou Ele vier, você vai estar com Ele. Amém? E aí, Ele diz então, o meu justo. Amém? Pega sua mão. O meu justo viverá pela fé. Amém? Você é o justo. Você é a justa. Amém? Você é o justo do Senhor, porque Ele te justificou com o sangue que Ele verteu naquela cruz. Então você foi tornado justo. Amém? Você foi justificado. Você é o justo. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Não retroceda. Amém? Permaneça. Isso que o apóstolo aqui, o autor de Hebreus está dizendo. Permaneça. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Vamos dizer juntos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o desafio, viver a fé e viver pela fé em Jesus Cristo. Não há outro Messias. Os homens falham. Os homens falham. O meu olhar está em Cristo. Ah, pastor, mas a gente precisa dos homens. Sim. Mas a palavra do Senhor diz através do apóstolo Pedro, por exemplo, que toda a autoridade está debaixo das mãos do Senhor. Amém? Então o Senhor está acima e é Ele que você deve focar. E é Ele quem você deve confiar em primeiro lugar. Esta fé é uma fé que se espera e se prova. Ele diz, explica a fé, capítulo 11, verso 1 e verso 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, mas ele está fazendo uma referência a que tipo de fé? A fé em Cristo Jesus. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Amém? Em Cristo Jesus temos a certeza que esperamos estar com Ele, porque Ele diz, Ele prometeu aos seus apóstolos, Ele esteve com eles, e Ele confirma isso através do seu Espírito Santo, aqueles que creem nele. Amém? Então, esta fé em Cristo Jesus é uma certeza. Amém? E a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Você não viu ainda, mas tem muitas provas que comprovam, e é isso que ele está dizendo. Olha só as provas que vemos uma nuvem de testemunhas do que Cristo fez. Amém? O mundo fala, o mundo vai dizer ainda, e muitos vão ser contrários a Cristo, mas o poder de Cristo ainda atua. Amém? Atua com poder. Esta é a prova das coisas que não vemos. O Senhor continua salvando. Amém? O Senhor continua libertando. Amém? O Senhor continua curando. Amém? O Senhor continua fazendo. Essa é a prova. Então, fique firme. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu costumo falar esse verso de outras maneiras, né? Quando no início do culto, em oração muitas vezes, Deus é aquele que abençoa aquele que se aproxima dele, amém? Que crê que ele existe. Então, somente pelo simples fato de você buscar o Senhor, de estar na sua presença e buscar a sua presença, você é abençoado, você é galardoado. Vai dizer aqui o texto. Olha só. E tem muitos que vão, né, pregar que não, se deve fazer isso ou aquilo, etc, etc, etc. Ou dar isso ou dar aquilo. Não. Pelo simples fato de você, com o seu coração, crer em Deus, estar na sua presença, Deus te abençoa. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Amém? Você crê que ele existe? Nós estamos aqui porque cremos que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, estar aqui, você estar aqui, estamos aqui, somos recompensados, somos abençoados por Deus. Amém? É simples assim, mas é. Amém? E por fim, então, Jesus, ele é o sumo sacerdote e ele é o autor e consumador da nossa fé. É ele que deu autoria à nossa fé. Amém? A nossa fé em Cristo Jesus tem um autor. É nele mesmo. A nossa fé do cristianismo, a fé do cristianismo tem um autor. É Jesus Cristo. Amém? Não há outro, não é outro. Não é santo tal. Não. Até porque os santos são aqueles que estão vivos hoje. Os santos que passaram foram santos naquela época. Amém? Mas o santo dos santos é o Senhor Jesus. Amém? É Ele que intercede por nós. É Ele que intercede. E Ele que é o autor e é o consumador da nossa fé. Ou seja, é só Ele que consumou a nossa fé. Amém? Ele deu ali o fechamento e o encerramento. E quando estivermos diante do Pai, não é santo 1, 2, 5, 9, 20, não, santa, não, nada disso. Não é outro, não, é somente Ele que está ao lado do Pai. E vai dizer como naquela parábola que Ele conta aos seus discípulos: entra, servo bom e fiel, amém? Entra para o gozo da casa do meu Pai, amém? É Ele, é Jesus, não há outro. Por mais que às vezes a gente brinca, né? Que São Pedro está lá com as chaves, né? etc, etc. Não, isso é folclore, é Jesus, Ele é o Senhor. Verso 2 e 3 do capítulo 12. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então é Ele, por isso a sua lente deve estar ajustada e focada em Jesus. Amém? É Ele que suportou a cruz, desprezou a vergonha, porque quem era pendurado na cruz era um malfeitor, mas Jesus não era nenhum malfeitor. E Ele reverte o significado da cruz, que era símbolo de morte, símbolo de má fama, inclusive, porque quem era condenado e colocado numa cruz é porque era um malfeitor. Jesus reverte até mesmo o símbolo da cruz, transformando aquele símbolo de morte em símbolo de vida. Amém? Por isso nos cemitérios tem cruz, porque entende-se que aquele que foi ali enterrado está com o Senhor. Amém? Se ele creu, sim. Se ela creu, sim. Amém? Jesus desprezou a vergonha e
assentou-se à direita do trono de Deus. É Ele. Ele é o sumo sacerdote por excelência. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Então, às vezes, as coisas estão difíceis. Não, mas o autor de Hebreus está dizendo para aqueles lá, mas está dizendo para a gente também. Às vezes as coisas estão difíceis, mas continue, pensem em Jesus, pensem no seu Senhor que suportou. Amém? Jesus foi traído pelos próprios, foi traído e negado por seus próprios discípulos. Ele é o Senhor. Então, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não desanimem, não se cansem. Amém? O Senhor que venceu está com vocês. Está com você. Ele te ama. Ele é o autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, ó Pai, eu te louvo, Senhor, porque tu enviaste teu próprio Filho a este mundo. E o Senhor Jesus, ó, Ele operou de tal forma, Senhor, com poder, aqui descrito pelo autor desta carta de Hebreus, de forma tão maravilhosa. E o Senhor está vivo, e permanece vivo, e intercede por nós. Ó Deus, conserva o teu povo, Senhor, por mais que hajam dificuldades, por mais que hajam aflições, na tua presença, Senhor. Ó, Senhor, que eles permaneçam firmes, porque o Senhor dá forças para que passemos pelas lutas. Então dá força ao teu povo, Senhor. Dá força aos teus filhos e filhas a cada dia, que a cada levantar seja uma confirmação da fé no Senhor. Que a cada levantar seja um ajuste das lentes para ver o Senhor com nitidez. Que a cada levantar, Senhor, seja de um alimentar-se do Senhor, de um exercício da fé, de uma maturidade da fé, de uma busca de maturidade da fé e de um crescimento em Ti. Te louvo, ó Deus, te louvo, Senhor, porque o Senhor dá essa capacidade àqueles que Te buscam. Ó Deus, conseguem ver o Senhor para além de um Deus beneficente, mas de um Pai de amor, que conhece as aflições. Porque o seu Filho esteve neste mundo e sofreu, e disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E com o poder dEle nas nossas vidas, podemos também vencer, podemos também suportar no Teu amor, levando o Teu amor, na Tua fé. Ó Senhor, então conserva o teu povo, Senhor, teus filhos e filhas aqui reunidos, aqueles que estão orando comigo pela internet, conserva-os na fé, que eles tenham o seu foco de fé em Cristo Jesus, a cada dia, Senhor. Muito obrigado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra, e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.